Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Meu nome é Bruno Giancoli, sou advogado, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor de Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito Eletrônico. No nosso curso desta semana, vamos cuidar justamente desse último tema, o Direito Eletrônico. E para a nossa primeira aula, o tema versará sobre o Direito Eletrônico e relacionamentos virtuais. Só que existe um grande detalhe. Para que nós possamos entender um relacionamento virtual e o impacto jurídico desse relacionamento, precisamos entender como a sociedade chegou ao direito eletrônico. Como o direito passou a se preocupar com esse fenômeno. Toda essa tecnologia, hoje ela está impactando a nossa sociedade. O que é isso? O que ele significa? O direito eletrônico, ele nada mais é do que uma reação jurídica de um fenômeno social. O direito nasce justamente para atender a alguns anseios da sociedade. O direito nasce justamente para regular e regulamentar problemas que a sociedade não encontra, problemas que não têm solução. O grande detalhe é que o direito, por mais que ele queira, ele não consegue antever alguns fenômenos sociais. Ele não consegue travar. A sociedade ele é mais rápida, a sociedade ele é mais eficiente que o próprio direito. E aí começa a nossa discussão. Quando nós estamos falando de direito eletrônico, nós estamos falando de uma fase da nossa sociedade. A nossa sociedade hoje é uma sociedade tecnológica. A nossa sociedade ela está intimamente relacionada com uma série de fenômenos tecnológicos, uma série de fenômenos de comunicação. Comunicação de massa. Num primeiro momento, a nossa sociedade tinha uma vida meramente agrícola. E os relacionamentos dessa fase agrícola se reduziam a algumas pessoas. Se você falar com seu avô, uma pessoa mais antiga, a vida dele era uma vida simples. Não tinha grandes amplitudes, não conhecia muita gente. Ele mal conhecia as pessoas que moravam na mesma cidade. Uma viagem para fora era uma grande novidade, era um acontecimento social. Com o passar do tempo, com a Revolução Industrial, nós temos uma ampliação cada vez maior de contatos e de relacionamentos sociais. Mas um marco na sociedade é decisivo, o surgimento da televisão. A televisão, ela é um instrumento de comunicação poderosíssimo. Tanto isso é verdade que nós estamos aqui. Só que ela tem um detalhe curioso. Ela aumenta a capacidade de relacionamento dos indivíduos? Sem dúvida nenhuma. Ela projeta toda uma comunicação, ela projeta ideias para um sem número de pessoas, ela faz, mas ela faz de uma forma passiva. Você não consegue interagir de forma eficiente com a televisão, muito embora as pessoas queiram. É notório em relação a um programa de jornal, um programa famoso na TV brasileira, que as pessoas em casa, elas dão boa noite ao apresentador. Qual é o detalhe? O apresentador não sabe disso. E muitas vezes ele não tem ideia de quantas pessoas ele está falando, de quantas pessoas ele está se comunicando. Desse relacionamento passivo que existia com a televisão, que existia com a informação, surge uma novidade. Surge a sociedade da informação. Desse aspecto passivo, vamos então agora ter uma noção de uma sociedade proativa, de uma sociedade interativa. A televisão, que antes só nos dava essa visão de participar de um mundo sem que nós possamos penetrá-lo, agora, com a sociedade da informação, este mundo muda. Ele é muito mais amplo, ele é muito maior e com uma grande vantagem. Eu posso efetivamente participar dele. O grande problema, qual é? Se eventualmente você está excluído deste mundo, se você está excluído dessas formas de relacionamento, você não está vivendo mais em sociedade. A sociedade da informação, portanto, ela tem esta virtude. Ela permite que mais e mais pessoas possam interagir. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso garantir, como um direito constitucional a todos, esta interação. Se vocês não têm e-mail, se você não consegue ter acesso a um site, se você não tem internet, se você não tem computador, de alguma maneira a sua vida ela acaba se prejudicando. De alguma maneira uma parcela da sua vida é excluída, ela é tolhida. Você chega num determinado lugar e as pessoas falam, você soube o que aconteceu? Eu recebi uma informação nova por e-mail. Você fala, não,
Nunca tinha ouvido falar. Você sabe agora desse problema? Não, também não sei. Em outras palavras, quando nós estamos falando da sociedade da informação, ela é uma sociedade de interação. A importância dela é tão grande que já se estuda tanto no plano da filosofia como no plano do direito. A sociedade da informação hoje é definida da seguinte maneira: a sociedade nos garante um direito, o direito à interação, o direito de participação e ao desenvolvimento humano seguro pela nova comunicação e telemática virtual, de troca de bens e serviços, pois a soberania plena sobre todas as riquezas e recursos naturais é direito inalienável à luz do artigo 1º da Declaração sobre o Desenvolvimento do Homem. Ou seja, todos nós temos o direito de interagir. Todos nós temos o direito de nos comunicarmos. Que num primeiro momento esse estímulo aconteceu, mas de uma forma passiva, só com a televisão, você sentado. Agora não. Veja aqui o nosso programa, você pode mandar um e-mail enviando dúvidas e enviando sugestões. É uma televisão interativa, que permite que você tenha acesso, que permite que, se não fosse pela tela, pela simples caixa que é a televisão, nós estaríamos todos juntos. E num determinado momento você até esquece que você está assistindo a televisão. Quando você está num site, quando você está conversando num site de relacionamento, num site de bate-papo, a sensação é que a pessoa está junto com você. Qual é o grande detalhe disso? Com isso nós temos uma nova dimensão do direito. O direito que antes via a sociedade apenas com as pessoas presentes, apenas com as pessoas palpáveis, por assim dizer, ele sofre uma derrocada gigantesca. Olha, agora eu preciso de regras, eu preciso de normas, eu preciso de uma série de regulamentos para disciplinar relacionamentos humanos de uma pessoa no Brasil e uma outra pessoa no Japão que estão interagindo, que estão comprando bens, que estão vendendo, que estão praticando ilícitos. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou criar um sistema normativo? Como eu vou criar um sistema de regras que permita disciplinar a interação de todas essas pessoas que estão espalhadas no mundo, que muitas vezes eu nem sei quem são? Vem o direito eletrônico. O direito eletrônico, portanto, é uma reação jurídica ao fenômeno social, ao fenômeno conhecido como sociedade da informação, ao fenômeno conhecido como virtualização das relações humanas. E vocês podem me perguntar, mas professor, o que vem a ser essa virtualização das relações humanas? Vou dar um exemplo bem simples. Se eu mostro uma semente para vocês, qual seria a resposta óbvia dessa pergunta? Eu falo, professor, na sua mão existe uma semente. Mas eu também poderia dar uma outra resposta. A semente, ela está atualmente na minha mão, mas potencialmente na minha mão existe uma árvore. Esse é o fenômeno da virtualização. O fenômeno da virtualização potencializa os efeitos, potencializa a análise. Antes, numa sociedade primitiva, numa sociedade agrícola, numa sociedade pré-industrial, você poderia o quê? Se relacionar com 30, 40 pessoas? Hoje você pode se relacionar com 30, 40 pessoas num único e-mail, com uma única dúvida. Num site de relacionamento, você interage com milhões de pessoas. O que aconteceu? O seu relacionamento, que antes era com uma única pessoa, foi virtualizado para milhões de pessoas. E, consequentemente, o que acontece? Os problemas jurídicos acabam sendo virtualizados. Os problemas jurídicos acabam sendo potencializados. Se no nosso mundo real, no nosso mundo atual, eu tenho a prática de um único ato ilícito, quando nós estamos falando, por exemplo, da internet, o que nós temos? Uma prática de um ato ilícito por segundo. Ou seja, tudo toma uma proporção, uma dimensão muito maior. E aí surge a primeira dúvida. O direito que nós conhecemos hoje, as regras jurídicas que nós conhecemos hoje, elas são suficientes para resolver os problemas que nós temos? Pelo menos nesse mundo virtual, nesta sociedade da informação, em que se aumenta e se catalisa os relacionamentos humanos? A doutrina, de modo geral, diz que não. Todas as regras que nós conhecemos, de alguma maneira, estão prejudicadas.
Você interage por meio de um computador. Eu não posso ter certeza se você tem vontade ou não. Eu não sei se a pessoa que está do outro lado, conversando comigo, se relacionando comigo, é de fato aquela pessoa. Pode ser um usuário falso, um perfil falso. Portanto, todas as ideias centrais que nós temos do direito, que nós temos da sociedade, foram calcadas num conceito básico. Eu conheço você. Eu sei com quem eu estou falando. Eu sei com quem eu estou interagindo. Com a sociedade da informação, nós estamos interagindo com anônimos, com pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem são. E nem sei se existem. Esse é o grande detalhe. Como reação a isso, surge o direito eletrônico. A expressão direito eletrônico, ela não é nem muito feliz. Por quê? Quando se fala em direito eletrônico, é como se eu precisasse de um conjunto de normas para regular alguns mecanismos elétricos, para regular alguns fenômenos de tecnologia. Isso é uma bobagem. Eu não preciso de um sistema novo para regular o problema da televisão, para regular um problema de um outro sistema de comunicação. A expressão correta que deveria ser utilizada é direito virtual. Por que direito virtual? Porque o direito virtual ele acaba cuidando da virtualização das relações humanas e, consequentemente, da virtualização das regras jurídicas. O direito virtual, ele não é uma ciência nova. O direito virtual é muito mais do que isso. O direito virtual é uma releitura do direito como um todo. Quando eu falo direito virtual, nós vamos estudar o direito penal, virtualizado. Nós vamos estudar o direito contratual virtualizado, o direito constitucional virtualizado, o problema da soberania, o direito administrativo virtualizado e assim por diante. O direito virtual, e como é conhecido comumente como direito eletrônico, tem justamente esse objetivo, fazer com que nós tenhamos uma visão mais ampla, uma visão atualizada da sociedade e das demandas sociais. Qual é o problema? Para chegarmos nesse conceito de virtualização do direito, nós precisamos fazer uma verdadeira digressão filosófica. A grande discussão em relação ao tema direito eletrônico é justamente esse. Quais são as regras que nós vamos aplicar ao direito eletrônico? Vamos aplicar as regras que nós já conhecemos? Vamos aplicar regras novas que nós nunca estudamos ainda? E a partir de 1990, nós temos os primeiros estudos sobre o direito eletrônico. Então, é uma ciência, é uma área do direito extremamente recente. 90, pessoal. São os primeiros escritos, as primeiras correntes doutrinárias que tentam explicar esse fenômeno desse ponto de vista, dessa nova sociedade. São várias correntes jurídicas que tentam explicar o direito eletrônico. A primeira dessas correntes é conhecida como corrente libertatória. Corrente libertatória. Como o próprio nome sugere, o que os pensadores dessa corrente acreditam? Acreditam que o direito que nós conhecemos hoje não vai resolver as demandas sociais. Eu preciso libertar a sociedade da informação deste modelo atual que nós conhecemos de regras. Em outras palavras, preciso criar um novo direito. Preciso criar um novo conjunto de regras. Essas que nós temos não resolvem a nossa situação. Como é que eu vou regular, por exemplo, a execução de um contrato que foi firmado por um consumidor no Brasil, cujo produto está em Taiwan e o site está eventualmente com hosting lá no Japão? É um conflito gigantesco. Quais são as regras necessárias para isso? As regras que nós temos? As regras que nós temos não são eficazes. Só lembrar dos direitos autorais, quando se fala de música. As pessoas hoje num computador têm 200, 300, 1000 músicas. Pagaram os direitos autorais? Não. Mas em razão da virtualização dos relacionamentos, você pode aumentar a sua gama de contatos e fazer com que as pessoas copiem essas músicas para vocês. Isso sempre existiu. Mas na época do cassete, você tinha que conhecer uma pessoa que copiava o vinil para você e você tinha que guardar tudo isso. Com a sociedade da informação, você conhece milhões de pessoas através de um site e, em razão desse site, você arquiva tudo isso no seu microcomputador. Ou seja, você tem milhões de músicas numa única máquina. Para essa corrente libertatória,
Portanto, as regras que nós conhecemos, as regras de direitos autorais, as regras sobre contratos, as regras sobre soberania e as próprias regras sobre Estado não funcionam. Esta corrente propõe, ou melhor, sugere a criação de um novo Estado, a criação de uma nova sociedade, a sociedade virtual. O modelo atual que nós temos é baseado num relacionamento presente, num relacionamento corpóreo. As regras dentro de uma sociedade da informação, dentro de um mundo virtual, não têm compatibilidade. É como se eu dissesse, olha, não dá para você trazer essas regras desse mundo que nós criamos para esse mundo novo que está despertando. Muito bem. Quem pensou pela primeira vez esta corrente libertatória, ou liberatória, como alguns também conhecem? Foi um autor americano conhecido como John Barlow. John Barlow, ele é um filósofo, escreve um artigo conhecido como Declaração de Independência do Cyberespaço. Com esse artigo, este autor, ele propõe um modelo novo. Ele diz que a sociedade da informação, o mundo virtualizado, cria um mundo paralelo. Em outras palavras, este mundo paralelo tem uma soberania própria. E, portanto, acaba tendo o quê? Regras próprias. E as regras que nós conhecemos, que nós desenvolvemos com a nossa história jurídica, já não podem mais ser aplicadas. Já não são mais suficientes. Contudo, este artigo, ele nada trata de um aspecto jurídico. Nada trata de um aspecto jurídico. Ele simplesmente propõe esse modelo novo social. Um outro autor, que toma como base o primeiro, o John, ele desenvolve um segundo artigo. Então, John Barlow é o primeiro autor que dá a ideia do cyberespaço. Mas, com base nesta ideia, nós temos o autor David Post e David Johnson, ambos americanos. Criam um artigo conhecido como Law and Borders, Lei e Fronteiras. E é justamente a proposta desta corrente liberatória ou libertatória, como alguns conhecem. O que visa esta corrente? Qual é a proposta jurídica? Nós estamos numa fronteira jurídica. O direito, numa sociedade da informação, ele chegou à fronteira do que nós conhecemos. Nós abrimos uma porteira, portanto, de algo que o que nós temos não serve. É um mundo novo. É um mundo inóspito, com regras próprias. Você não consegue, ou melhor, você tem muita dificuldade de aplicar essas regras atuais. Isso é a mais pura verdade. Hoje, quando você faz um contrato eletrônico, alguém assina esse contrato? Alguém reconhece e firma nesse contrato? Não, ninguém faz nada das coisas usuais. Só que cada vez mais nós estamos realizando os contratos através desse cyberespaço, desta sociedade virtual. Mas vai chegar um dia, como já chegou, e as pessoas não vão cumprir esses contratos. Se esse contrato fosse físico, se esse contrato fosse do nosso cotidiano, do nosso mundo atual, qual seria a solução? Vamos executar. Muito simples. Propõe uma ação de execução, vamos resolver o problema. Agora, como é que eu vou executar um contrato eletrônico? Um contrato que não foi assinado, um contrato que não tem testemunha, vou entrar com uma ação de execução, e aí o magistrado fala, olha, isso aqui não é título executivo judicial? O que aconteceu? Este relacionamento contratual é um relacionamento da sociedade da informação. Este relacionamento é do mundo virtual. Só que as regras para cumprimento desse relacionamento não existem. O Código de Processo Civil, ele não trata dessa figura. Nós não temos essa figura dentro da nossa lei. Por essa corrente, pela primeira corrente, pela corrente liberatória, portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos propor um novo modelo. Tudo que nós temos não serve para nada. Comecemos do zero, com novas regras, novas ideias. E a pergunta é, como nós vamos fazer isso, professor? É simples, através da fonte mais importante do direito que nós temos, o costume. E cada vez mais o costume, ele está impregnando o mundo da sociedade da informação. O que é aquele duplo clique que nós temos em diversos contratos? Você vai lá, acessa, clica uma vez, clica de novo. Existe alguma norma que disciplina essa situação? Não. É um costume negocial que surgiu e acaba tendo proporções ainda maiores nesta sociedade nova.
Muito bem. Só que a corrente liberatória é apenas uma das correntes que tentam explicar o direito eletrônico. Ao lado dela, nós temos a chamada corrente da arquitetura da rede. Corrente da arquitetura da rede. Que ela é proposta por Lawrence Lessig. Esse autor, ele diz o seguinte: toda rede, todo sistema virtual, que é um sistema de trânsito de dados, um sistema de trânsito de informações, ele será disciplinado pelas regras do código. Fala, código? Tem algum código de internet? Não. Aí está o detalhe. Quando este autor fala em código, ele não está falando de um código legal. Ele não está falando de um código jurídico, como é o Código Civil, como é o Código Penal, mas do código-fonte, do código que permite o trânsito das informações eletrônicas. Para que as informações eletrônicas possam ser acessadas, existem códigos matemáticos de acesso. E esses códigos matemáticos de acesso, de alguma maneira, acabam o quê? Disciplinando as condutas e os relacionamentos. Vamos dar dois exemplos para vocês entenderem essa segunda corrente. Se você vai numa empresa, você está trabalhando nela, o que a empresa pode fazer? Ela bloqueia o acesso de determinados sites. Falar, esses sites vocês não podem acessar. E esse bloqueio se deve ao código que foi estabelecido matematicamente. Existe um programador e com base nessa programação, ele permite ou ele não permite que você tenha contato, que você tenha alguns relacionamentos. Um outro exemplo que nós temos são os softwares que filtram os spams. Os softwares para pais, para controle de acesso de informações a crianças. Agora, qual que é o detalhe disso? A teoria da arquitetura da rede, ela tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Existem regras. E as regras vão ser definidas pelos programadores. E pode o Estado, portanto, estabelecer um parâmetro geral de conduta de programação. Estabelecendo esse parâmetro geral de conduta, ele acaba disciplinando todo o sistema. O grande detalhe que acaba surgindo é o seguinte: quem deve disciplinar as relações humanas em geral, é o próprio Estado. Com a arquitetura da rede, quem vai disciplinar as relações humanas? Quem vai disciplinar as relações jurídicas entabuladas entre as pessoas? As corporações privadas. Em outras palavras, o Estado vai desaparecer. O Estado vai ser substituído pelas redes e pelas corporações, pelos programadores. Nós estaríamos, portanto, dependentes e escravizados dessas pessoas. E o poder de manipulação dessas corporações é gigantesco. Nós sabemos que existe aqui um site de busca mundial, que é o mais famoso, conhecido a brincadeira que ele chama oráculo até. Tudo que você coloca nele vem a informação. Só que essas informações que esse site de busca ele gera, elas não são informações livres, elas são informações tendenciosas. No código, na arquitetura da rede, portanto, eu posso o quê? Eu posso manipular as pessoas. E esta manipulação, ela começa a ferir o que nós historicamente já conquistamos, que é a nossa liberdade. A arquitetura da rede, muito embora permita uma regulamentação eficaz, permita uma regulamentação tecnológica, ela tira do indivíduo a sua liberdade, ela tira do indivíduo a sua escolha, e ao mesmo tempo afasta o Estado do controle das relações sociais. Quem que vai definir o que é certo e o que é errado? Quem vai definir o que pode e o que não pode? É o Estado? Não são as corporações. Esse site você entra. Esse site você não entra. Isso aqui é proibido. Isso aqui não é. Contratar é dessa forma. Se você não fez cadastro, não pode contratar. Todas essas regras, portanto, de relacionamento, que são regras jurídicas, ficam o quê? Determinadas pelo código. Determinadas por um sistema de programação eletrônica, um sistema de programação binária. Então nós vemos o seguinte: de um lado nós temos uma corrente radical, fala, olha, tudo o que nós conhecemos não serve para absolutamente nada. Todas essas regras aí não têm aplicação nesse novo mundo, nesta nova sociedade. Vamos criar tudo do zero. Ela teoricamente é perfeita. O grande problema é você criar e estabelecer esse conjunto de regras. E mais ainda, que as pessoas se submetam.
Vem uma segunda corrente e diz, não, regras existem. Nós temos diversas regras para tratar do direito eletrônico. O código vai disciplinar as relações humanas. Todo o sistema de internet é baseado num conceito binário. É baseado em códigos de acesso. É linguagem matemática. E através dessa linguagem matemática, dessas regras matemáticas, eu vou ter também o quê? Regras jurídicas. Só que, tanto de um lado como de outro, nós vimos que existem vantagens, mas existe também o quê? Problemas. Vem, portanto, uma terceira corrente. A terceira corrente vai associar o direito eletrônico ao direito internacional. Ele fala, olha, como é que nós vamos disciplinar as relações do direito eletrônico? Como nós vamos disciplinar estas relações virtualizadas? Como nós vamos disciplinar a sociedade da informação? Nós vamos disciplinar a sociedade da informação com as regras de direito internacional. Parece simples. Podemos usar, inclusive, as regras que disciplinam o mar. O mar é patrimônio da humanidade. Todos podem explorar o mar. Todos têm direito ao acesso ao mar. De alguma maneira, o que é a sociedade da informação? É um mar de ideias. É um mar de informações. Por isso que, quando se fala em acessar a internet, em inglês, usa-se a expressão surfar na net. O surf é porque você está navegando em águas novas. A grande questão é a seguinte, pessoal. O direito dos mares, o direito internacional, ele não foi criado para regular situações virtuais. Mesmo o direito internacional, que é um direito de uma amplitude muito maior, em comparação ao direito e o conjunto de regras de cada Estado, ele continua com a base inicial. Parte do pressuposto que tudo existe, que os relacionamentos podem ser firmemente entabulados, em que existe um convênio entre Estados. O direito internacional nada mais é do que isso. É um reconhecimento de várias sociedades que se unem. E esta união gera um conjunto de regras que decorre de um acordo. A sociedade da informação, ela não tem divisões. A sociedade da informação, ela não tem território. A sociedade da informação, ela é imaterial. Você está aqui, mas ao mesmo tempo você está lá. Quando você conversa com alguém no MSN, por exemplo, que é o principal sistema de comunicação utilizado entre as pessoas, você pode estar no Brasil falando, ou você pode estar na Finlândia falando. Ou melhor, você pode estar conversando com alguém no Brasil, na Finlândia e no Japão. E isso tudo mostra o quê? Que se eventualmente ocorrer algum problema nesse relacionamento, que regra que eu vou utilizar? Existe convênio entre esses países? Existe norma internacional que disciplina esse tema? Não. Vem, portanto, uma quarta corrente. Mais simplista, mas é a que nós estamos usando até hoje. Esta quarta corrente manda que se apliquem as regras que nós conhecemos. É conhecida como corrente tradicionalista. Corrente tradicionalista. Aplica as regras que nós conhecemos. É relação de consumo? Aplica o CDC. É relação civil? Aplica o Código Civil. É um problema de direito penal? Aplica o Código Penal. Mas, professor, o senhor começou a aula dizendo que nós temos um fenômeno de aumento dos relacionamentos, de virtualização desses relacionamentos. O que nós vamos fazer então? A corrente tradicionalista propõe apenas uma releitura dos princípios. Ou seja, eu vou utilizar as regras que nós já conhecemos, mas fazendo uma releitura principiológica. Eu vou aplicar, portanto, função social, eu vou aplicar os conceitos de delito, de crime, numa nova roupagem, pensando na sociedade, ajustando a sociedade. Muito bem, qual dessas correntes é a melhor? Qual é que nós devemos aplicar? Vocês não precisam se preocupar com isso, porque hoje nós estamos num momento de transição jurídica. Nós saímos de um direito corporificado, coisificado, para um direito agora que está se virtualizando, com o passar do tempo. Era impossível imaginar, há 20 anos atrás, que você poderia acompanhar um processo pela internet. Era impossível.
Existiam até livros que eram conhecidos como ementários, que as pessoas copiavam trechos de acórdãos. Hoje você consegue acessar um acórdão do STJ, do STF, tudo da sua casa. Esse processo, portanto, é um processo meio lento. E a sociedade ainda não conseguiu compreender onde nós vamos chegar. E, consequentemente, como nós devemos interpretar isso do ponto de vista jurídico. Só que toda essa sociedade nova, toda essa sociedade da informação, toda essa sociedade de grandes relacionamentos, tem um lado ruim. De alguma maneira, quanto mais relacionamentos você tiver, mais exposto você está. A sociedade da informação, ela lida com uma crise da chamada privacidade. O que vem a ser a privacidade? A privacidade, ela é uma prerrogativa constitucional. É um direito e uma garantia constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 10º. Todo mundo tem direito à privacidade. Só que esta privacidade, muitas vezes, ela é comprometida nesse ambiente virtual. Porque quando nós falamos de privacidade, a privacidade ela está relacionada às emoções. A privacidade está relacionada aos pensamentos, às conversas. Uma conversa privativa, portanto, é uma conversa que você limita as pessoas que você quer ter ciência dela. Um sentimento privativo é algo que apenas algumas pessoas podem conhecer. Você está namorando, por exemplo, e você quer manter uma privacidade do seu namoro. É isso. Mas a partir do momento em que nós temos uma sociedade virtualizada, os relacionamentos também foram virtualizados. Eles foram potencializados. E a sua privacidade que antes você conhecia, o que acontece com ela? Ela começa a ruir. Você começa a ter problemas em relação à sua privacidade. Especialmente nos chamados sites de relacionamento. Os sites de relacionamento, eles provocam o quê? Uma excessiva exposição dos indivíduos. E essa excessiva exposição dos indivíduos acaba fazendo o quê? Acaba destruindo a sua privacidade. Mas aí eu pergunto, todos entendem o que é privacidade? Existem alguns conceitos próximos de privacidade que vocês eventualmente tenham dúvida? Privacidade é um conceito só? Ou privacidade pode estar associado a outros conceitos constitucionais? O que vocês acham? Eu gostaria de saber qual é a diferença entre a privacidade e a intimidade. Muito bem. Existe diferença entre privacidade e intimidade? Existe. A intimidade, ela é uma perspectiva mais restrita do indivíduo. Quando nós estamos falando de intimidade, nós estamos imaginando um circuito muito menor. É como se eu imaginasse que a vida do indivíduo são vários círculos que vão se fechando. Existe o círculo privativo, em que você delimita quais são as pessoas que você quer que participem, quais são as pessoas que você quer conversar, quais são as pessoas que você quer se relacionar, e existe o círculo da sua intimidade, que é praticamente restrita a você. O que você quer para você, o que você pensa de você. Intimidade, honra e privacidade têm uma profunda ligação. O grande problema é que quando nós estamos falando, portanto, desse mundo virtual, a privacidade e também a sua intimidade muitas vezes podem ser o quê? Podem ser violadas. A diferença apenas entre um conceito e outro é a dimensão desses relacionamentos. Nos relacionamentos privativos, são com poucos. O relacionamento íntimo é praticamente com você e mais uma pessoa. É só uma proporção desta análise. Portanto, o que nós percebemos? Quanto maior for o número de pessoas que nós nos relacionamos, maior será o problema que nós vamos enfrentar em relação à privacidade. E aí surge o tema, ou uma novidade na nossa sociedade, que são os sites de relacionamento. Os sites de relacionamento, pelo menos em tese, eles devem garantir o quê? Ou eles têm como objetivo que você estabeleça uma série de relacionamentos, mas em momento algum as pessoas pensaram se esses relacionamentos seriam privativos ou não. Em tese, você só pode entrar num site uma vez autorizado, através de algum sistema de autorização pelo próprio site. Mas uma vez dentro dele, você já está no ciberespaço. E aí o que acontece? A sua
privacidade acaba se perdendo. A sua privacidade acaba simplesmente desaparecendo. A gente perde ela. Você entra no site, você coloca a sua foto, você estabelece lá o seu perfil, e eis que você recebe um recado extremamente mal criado, você recebe um recado que é atentatório à sua honra. E o que você está se discutindo, portanto, hoje? Se esses sites de relacionamento, eles têm a segurança necessária para preservar a privacidade dos internautas. Se eu uso um site, isso é seguro? Porque a privacidade é uma prerrogativa constitucional. O site não pode acabar com ela. A sociedade não pode destruir a privacidade. Mas é uma dúvida. Os sites são seguros? Para responder e para entender, vamos dar uma olhada como a sociedade pensa. Será que a sociedade entende que esses sites são seguros? Será que a sociedade entende que a privacidade é respeitada ou não? Aí temos que entender a opinião da sociedade. Vamos lá. Se a pessoa se precaver ao entrar nos sites, né? Tomando a segurança devida de na hora de marcar o encontro, ela for acompanhada de alguém, não ir sozinha, eu acho que pode se tornar seguro. Nós percebemos que a pessoa não tem nem segurança para entender o que existe por detrás desse relacionamento. Se marcar um encontro pelo site, ele mesmo diz, olha, a segurança é você levar uma outra pessoa então. Essa resposta que ele deu nos revela o óbvio. Os sites de relacionamento não são seguros. Você não tem segurança nenhuma. E a sua privacidade está seriamente comprometida. O próprio site ele não consegue controlar o que as pessoas estão escrevendo. O próprio site, ele é refém dele mesmo. Eu vou lá, crio um perfil falso, um perfil com natureza difamatória, e a partir desse momento, o que aconteceu? Aconteceu que minha privacidade desapareceu. Fala, mas professor, quem entrou num site de relacionamento não quer ter uma vida privada? Talvez queira. Ele não queira se expor totalmente. O que está acontecendo então em torno desses sites de relacionamento? Os sites de relacionamento, nós gostando ou não, eles estão aplicando um pouquinho a corrente da arquitetura da rede. Se vocês olharem os sites de relacionamentos mais modernos, hoje o usuário pode fazer o quê? Ele pode limitar quais são as pessoas que vão acessar o perfil. Ele pode limitar quem deixa recados e quem não deixa recados. Ele pode limitar uma série de coisas. O código limita isso. O código estabelece as regras. Só que nós não temos nenhuma regra jurídica específica dizendo como eu posso e como eu devo acessar essas informações. Só nos resta, portanto, esse direito constitucional. E aí uma interpretação casuística, de caso a caso. A pessoa está lá, num site de relacionamento, tomou todas as medidas possíveis para se preservar, mas para estar inserida nesta nova sociedade. E mesmo assim ocorreu uma violação do código. Há uma fraude desse código. A pessoa está usando indevidamente o seu perfil. Muito bem, a sua privacidade ela foi eventualmente violada e ela pode ser objeto de uma ação indenizatória, uma série de coisas, de uma ação de obrigação de fazer para excluir aquele recado, excluir aquela informação depreciativa. Mas não é apenas com sites de relacionamento que nós temos o lado depreciativo ou o lado ruim da privacidade. Além do problema de estar exposto nesses sites, todos nós recebemos diariamente algo conhecido como spam. O que é o spam? O spam é um e-mail, é uma comunicação em massa, feita para todos aqueles que estão surfando na net. Todos aqueles que têm um e-mail, que estão querendo se comunicar, que estão querendo interagir na nossa sociedade da informação. O grande detalhe qual é? Você nunca solicitou este e-mail. Ele te traz uma série de informações que você nem tem interesse, dos mais variados. É oferecimento de produto, de serviço, catálogo, simplesmente um anúncio. O spam, de alguma maneira, ele também viola o quê? Viola a sua privacidade. Só fazer uma comparação do nosso mundo presente, do nosso mundo atual. Você ia gostar de receber por dia, por exemplo, 70 correspondências? Todo dia no seu correio tem lá 200 cartas que você não pediu. O que você vai fazer com ela?
provavelmente vai jogar todas essas cartas no lixo. Vou piorar a situação. Você gostaria de receber 200 telefonemas? Olha, eu estou com um produto novo. O senhor não tem interesse? A resposta é, você está, de alguma maneira, me violando a minha privacidade, a minha casa, o meu sossego. Só que quando eu imagino um telefonema, imagino a nossa correspondência, a violação à privacidade fica relativamente clara. No e-mail, a coisa fica mais complexa. Ah, mas está lá só no seu e-mail. Que custa você apagar? Não, custa a minha privacidade. Custa o fato de eu não ter interesse em receber esse tipo de comunicação, esse tipo de mensagem. O spam, da mesma forma que os sites de relacionamento, eles provocam ou eles geram justamente o quê? Eles geram uma violação desta privacidade. As pessoas, através do spam, querem se relacionar com você, querem vender coisas para você, mas você nunca solicitou. É diferente do caso, você ingressa no site, é de uma loja que você gosta muito, se cadastra e fala, olha, as novidades, por favor, me encaminhe. Isso também é um e-mail em massa? É, mas isso é conhecido como marketing mail. É um e-mail simplesmente como se fosse uma carta. Olha, todas as novidades dessa loja, por favor, me mande um catálogo. Ao invés de mandar um catálogo, ele manda um e-mail. Mas nesse caso, o que aconteceu? Você solicitou. Existe um pedido que você fez. No caso do spam, a mensagem ela é encaminhada sem solicitação. O destinatário nunca quis, nunca se interessou. Então essas são as duas primeiras características do spam. Primeiro, é uma comunicação em massa. Você recebe indistintamente, mandado para milhões de pessoas. 2, é uma mensagem que não é solicitada pelo destinatário, eu não pedi, diferente, portanto, do chamado marketing e-mail. E, via de regra, ela tem natureza comercial. Ou seja, quando nós estamos falando do spam, alguém quer vender algo para você. E a quarta e última característica, o conteúdo desta mensagem é idêntico para todos. É a mesma mensagem, sem distinção. E por isso, desta expressão spam. O spam é uma contração de uma expressão em inglês conhecida como spiced ram, que é um presunto temperado. Esse presunto temperado, ele era uma comida muito famosa na década de 70, em que as pessoas pegavam esse presunto e ele era enlatado. Era uma comida horrorosa, diga-se de passagem. Como se fosse quase um patê de presunto. E todo mundo comia esse patê, esse presunto enlatado. Só que esse presunto era igual para todo mundo. E é justamente a ideia do spam. É uma comida enlatada. É uma informação enlatada. E ela não é desejada, ela não é agradável. Você recebe, mas você não queria receber. O que acontece? Nós não temos hoje, no Brasil, uma regulamentação detalhada sobre o spam. Porque o spam, ele é um elemento utilizado para os relacionamentos virtuais, para as vendas. O que nós temos é uma norma que surgiu em 2004 nos Estados Unidos para regular o tema do spam. O presidente Bush, ele assinou em 2004, o chamado CAN-SPAM. É um ato em que ele tem como objetivo regular quais são as consequências do envio dessas mensagens não desejadas. Assim, o que você tem que fazer? Quais são as consequências? Indeniza a pessoa? Não indeniza? Tem alguma preocupação? Pode ser feito? E a partir deste ato, eles começaram a separar quais são mensagens permitidas e quais são mensagens não permitidas. O tema do spam é tão importante que ele já foi até objeto de exame oral em concurso para a magistratura. No caso, o desembargador, ele perguntou para o candidato qual era a natureza jurídica do spam. O spam nada mais é do que um correio eletrônico. Mas dentro do nosso mundo, como ele é usado para efeitos comerciais, ele pode ser enquadrado como publicidade. O spam pode ser visto dessa forma, como uma publicidade. Mas como você faz essa publicidade sem que a pessoa permita, como você faz essa publicidade violando a privacidade dela, esta publicidade ela é vedada, essa publicidade é proibida. Portanto, o spam ele vai ser enquadrado como uma prática comercial abusiva. Ou seja, de alguma maneira, ele está violando as garantias, ele está violando as prerrogativas do destinatário.
Da mesma forma que é o site de relacionamento, o spam também tem esse efeito negativo. Você, na sociedade da informação, tem essa enorme exposição às informações em geral. Só que isso não significa que você queira captar todas elas. A pessoa que vive hoje na chamada sociedade da informação, ela tem a potencialidade do mundo ao seu redor, sem sair de casa. Isso não é um discurso publicitário. Isso é a mais pura verdade. Existem alguns sites que você consegue olhar o mundo inteiro mapeado. Você consegue entrar no site, olhar localidades do mundo inteiro com detalhes. Coisa que você só podia fazer há tempos atrás, pegando um avião, fazendo uma viagem. De alguma maneira, portanto, a internet, a sociedade da informação, ela democratiza a informação. Ela garante o acesso da informação a todas as pessoas. O único problema é que ao acessar essas informações, ao aumentar este rol de informações, você acaba tendo informações boas e você acaba tendo informações ruins. E alguns direitos e algumas prerrogativas que nós conquistamos com árduas lutas, nesta nova sociedade, estas prerrogativas, esses direitos começam a desaparecer. Eles começam a sofrer alguns problemas. Talvez o principal seja a privacidade. Porque privacidade e relacionamento são coisas intimamente relacionadas. Você só se relaciona com quem você quer. Gostando ou não, quando você começa um relacionamento, você estabelece uma relação privativa. Você separa quem vai ser seu amigo. Você separa quem você vai querer conversar. Na sociedade da informação, não há esta clara distinção de quem você quer e de quem você não quer. Se você está lá no site de relacionamento, um belo dia você recebe um recado de uma pessoa que você nunca ouviu falar. E aí começam as indagações. Esta pessoa está interessada por mim? Ela quer manter um relacionamento comigo? Isso é uma piada? Isso é simplesmente uma fraude? O que está acontecendo? A privacidade, portanto, ela passa por uma releitura. Passa por uma releitura na sociedade da informação. Ou seja, o que ela significa? O modelo tradicional de privacidade que nós temos, que é a preservação das conversas, a preservação das emoções, a preservação das pessoas, hoje mudou. Todos vocês que um belo dia criaram um perfil num site de relacionamento, de alguma maneira abriram mão de parcela da sua privacidade. Mas isso não significa dizer que vocês perderam essa privacidade. E mesmo hoje, na nossa sociedade da informação, para mantermos relacionamentos humanos, nós precisamos garantir a privacidade. Garantir a privacidade sobre uma outra perspectiva, é verdade, mas garanti-la. Ou seja, os sites de relacionamento, o spam, precisa de algo verdadeiramente novo, do ponto de vista jurídico. Nós precisamos de uma disciplina específica, evitando que as pessoas tenham, dia a dia, sua privacidade violada. Muito bem, pessoal. Então, nessa aula de hoje, o que nós vimos? Vimos justamente qual é a relação do direito eletrônico com os relacionamentos humanos. E, resumindo, vimos basicamente alguns temas. Nós vimos como surge o direito eletrônico, qual é a origem e objeto de estudo, que ele é um fenômeno social. Vimos também o processo de virtualização da sociedade, como a sociedade vai evoluir, como a sociedade vai chegar ao que nós conhecemos hoje como sociedade da informação. Visto isso, nós discutimos como o direito está tratando do tema direito eletrônico. Quais são as correntes que tentam explicar o direito nesta nova perspectiva social? Surge, portanto, a corrente liberatória, a corrente da arquitetura da rede, do direito internacional e, finalmente, a corrente tradicionalista, que simplesmente faz uma releitura principiológica dos temas que estão agora nesta nova perspectiva social. Vimos também que, quando se fala em relacionamento, ele está intimamente relacionado com a ideia de privacidade, que, por sua vez, vincula seu tema de intimidade. Nos sites de relacionamento, o que nós temos? Uma violação, um atentado a essa privacidade. Da mesma forma que essa violação, esse atentado à privacidade, ocorre com o fenômeno do spam,
que é o envio maciço de e-mails, de comunicações, de publicidades não solicitadas, não desejadas pelo destinatário. Tudo bem? Encerramos nossa aula. Eu agradeço, portanto, a atenção de vocês, pela audiência no nosso programa Saber Direito, no nosso curso de Direito Eletrônico. Nesta primeira aula, nós tratamos do tema Direito Eletrônico e Relacionamento. Para maiores informações, acessem o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Quem tiver interesse em rever as aulas, pode fazer o download a partir do site da TV Justiça, que é www.tvjustiça.jus.br. Meu nome é Bruno Giancoli, o curso de Direito Eletrônico não termina, ele continua amanhã, e na nossa próxima aula nós vamos tratar do Direito Eletrônico e das comunicações. Agradeço a atenção, até um próximo encontro. Tchau, tchau.